Saiba como cadastrar manual de máquinas na NR12. Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Reis aqui da Gáutica e eu vim trazer um tutorial de como cadastrar o manual de máquinas na NR12 pela plataforma web. Acompanhe aqui no vídeo comigo. Primeiramente, acesse a plataforma Gáutica, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E se também você precisa de informações como cadastrar máquinas e equipamentos, eu também vou deixar um link de um vídeo de como cadastrar máquinas pelo celular e também pelo computador. Bom, eu vou partir de uma máquina já cadastrada. Então, primeiro, eu vou acessar aqui no menu, que fica no canto superior esquerdo, Consultas e Relatórios, Máquinas. A tela sempre vem em branco, então você precisa ou realizar os filtros e já clicar no buscar, ou pode clicar no buscar direto. Eu vou fazer um filtro antes de iniciar e vou clicar em buscar. Então aqui ele carregou as máquinas que eu tenho deste cliente aqui que eu selecionei. Eu vou utilizar essa fresadora universal aqui, então que ela não possui manual, como pode ser visto aqui na coluna manual, tá? Eu vou clicar aqui no lápis para editar essa máquina. Ele vai abrir, então, o cadastro da máquina com as informações que eu já preenchi anteriormente. E depois eu vou clicar aqui em Funções, Adicionar Manual. Aqui eu preciso ir preenchendo as informações conforme são solicitadas. Por exemplo, por primeiro, ele me pede os diagramas de alimentação, pneumático e elétrico. Então, eu vou fazer a seleção aqui. Aqui, por exemplo, eu vou pegar o diagrama de alimentação. Faço o recorte da informação. E depois eu clico em recortar. E aqui eu posso acrescentar elementos se eu achar necessário. Então, acrescentar setas, textos ou linhas na minha imagem. Clico em recortar e ele acrescenta a imagem aqui dentro do diagrama de alimentação. Agora eu vou fazer o mesmo para os outros diagramas. Então, aqui no caso o pneumático. E depois eu vou pegar também o diagrama elétrico. E recortar. Então, depois que eu acrescentei essas informações de diagramas, eu vou então para a parte da descrição das especificações. Então, aqui eu já tenho um texto pronto, né, para ficar mais rápido a questão do treinamento, mas você vai poder, então, identificar a descrição das especificações do seu equipamento, tá? Então, você faz aqui o acréscimo das informações. Aqui eu coloquei um texto baseado na operação da máquina, tá? Mas aqui você coloca as especificações desse equipamento. Então, nós vamos ter aqui o item Descrição, Operação e Funcionamento, que vai vir do campo Utilização do equipamento, tá? Que fica no cadastro da máquina. Então, ele traz essa informação para cá. E depois aqui nós vamos ter as especificações. Então, você clica no mais e ele vai te trazer a possibilidade de selecionar um tipo de especificação. Aqui, por exemplo, eu vou colocar uma das dimensões principais. Então, você descreve aqui qual é essa descrição, né? No caso, eu vou colocar, por exemplo, o tamanho da mesa. Depois eu defino qual é a unidade de medida. Aqui no caso, a minha é milímetros. Ou você pode botar o mm, né, que é a questão da unidade de medida. E depois, qual é a medida em si. Então, aqui, 1065 vezes por 228. Então, coloca as informações aqui e dá um adicionar. Depois, você vai acrescentando as outras especificações. Eu vou colocar aqui algumas, só para que a gente tenha mais algumas informações lá no nosso manual. Então, deslocamento longitudinal. Milímetros e aqui observações. Também vou colocar aqui as dimensões aqui da especificação do motor e potência. Vou botar aqui a descrição: fonte de alimentação elétrica. A unidade de medida, que no caso é volts. E qual o valor. E aqui também eu posso colocar outras dimensões. Também vou colocar aqui a área do piso. Então, com a unidade de medida e o valor.
Depois de acrescentar essas informações, eu parto então para descrição, acessórios e configurações. Este campo aqui é baseado nos principais sistemas e dispositivos que você inseriu lá no cadastro da máquina, tá? Então, ele traz para cá essa informação. Depois você pode ajustar os dados aqui caso tenha necessidade. Você pode, inclusive, aumentar o campo aqui do ladinho direito, no canto superior do campo, no canto inferior do campo que você está inserindo. Depois, a operação, ela vai também vir, desse campo aqui, vem de origem da utilização de equipamento, né? Então, também você pode fazer os ajustes das informações aqui. E depois a gente vai partir para a parte, então, dos elementos de comando. Então, você pode, inclusive, buscar aqui uma imagem que represente um mapa de elementos, né? Então, no caso, eu vou pegar um painel aqui qualquer que eu tenho registrado, vou recortar, e aqui eu posso, inclusive, colocar algumas informações de texto, tá? Por exemplo, deixa eu colocar um texto diferente, de outra cor. Vou colocar preto. Então, eu posso nomear, talvez, com uma sigla. Eu vou botar como A. Vou colocar só 2, só por uma questão mesmo de exemplificar. Então, eu nomeei aqui as siglas como A, como letras, né? Então, A, B, C. Aqui você vai identificar da maneira que melhor ficar para você, tá? E depois você clica em recortar. Você também pode colocar setinhas aqui para te facilitar a identificação. Identificou a imagem, os pontos, aqui você pode acrescentar essa lista de elementos. Então, no meu caso, eu coloquei o ponto A ali. E aqui eu vou colocar aqui comando ligado. E você vai acrescentando os pontos que você identificou na imagem, tá? Coloquei só 2 pontos. Motor desligado. Agora vamos para a parte de indicações de segurança, que é onde você pode acrescentar informações com indicações de segurança e uma imagem para representar aquele aviso que você gostaria de acrescentar no manual. Então, num primeiro momento, quando você for cadastrar os primeiros manuais, essa informação vai estar em branco, tá? Quando clicar no mais, não vai ter uma lista de informações aqui para você utilizar, tá? Então, o que eu sugiro? Você pode entrar, então, lá no menu Cadastros. Eu aqui vou apertar o Ctrl, né, para segurar o Ctrl para poder abrir uma nova aba. E aqui ele vai apresentar, então, a possibilidade do texto que eu vou utilizar como indicação de segurança e a imagem. Eu aqui, no meu caso, vou colocar o uso de óculos, por exemplo, tá? E aqui eu coloco a imagem. Então, eu venho aqui, seleciono a imagem na minha galeria e depois clico no salvar, tá? Quando adicionei essas informações, posso criar várias, então lembra de clicar no novo, cadastrar nova informação, depois salva. Depois que eu adicionei tudo que eu precisava, eu clico aqui no fechar e volto aqui para dentro do manual. Então, aqui na indicação de segurança, eu venho aqui no mais, seleciono ali o uso de óculos e os outros que eu quiser acrescentar também, e depois sigo para a parte de procedimentos de alimentação, racionamento, entre outras coisas que tem ali do manual, tá? Então, também, eu já identifiquei um texto aqui pré-definido para poder colocar nessas informações. Então, por exemplo, no procedimento de alimentação, a gente coloca ali sobre quais os processos que precisam ser feitos para poder inserir o material, né, o produto, né, naquele equipamento. Então, você vai fazer uma descrição. A mesma coisa para a questão do acionamento da máquina, né, você vai fazer essa descrição aqui. E depois nós temos também os procedimentos de manutenção. Então, você vai fazer as descrições de todos esses itens aqui, vai inseri-los dentro dos campos necessários. E depois você pode seguir para adicionar aqui anexos que você identificou que vão ter dentro do teu documento, né? E depois você pode salvar essa informação. E nós temos também um campo de informações adicionais, que vocês podem acrescentar outras informações necessárias também para colocar dentro do manual. Terminado o processo, basta salvar as informações, né? Como eu falei anteriormente, depois eu posso clicar direto aqui no imprimir manual. Ou, se eu estou visualizando as minhas informações lá pela tela de consulta máquinas, eu posso buscar novamente aqui e o manual volta a aparecer, tá? Então, tem essas duas possibilidades. Eu vou gerar por aqui, por uma questão de eu ter outros relatórios disponíveis nessa tela, tá? Mas, basicamente, aqui a gente tem o nosso documento, tá? Aqui na parte superior,
Lembrando, né, aqui em cima os dados vão ser baseados na informação que está disponível na tela Meu Cadastro. Então, é o logo da sua empresa, o nome da sua empresa e o logo do seu cliente, tá? O título do documento, aqui é a foto geral daquele equipamento, os dados dele aqui na parte inferior direita e os dados do seu cliente na parte inferior esquerda, tá? Depois nós temos o sumário, né? Lembrando bem a questão do documento de análise de riscos, onde ele já monta a estrutura para você de todo o documento. Então, nós temos uma introdução, depois ele vai partir para especificações técnicas, né? Baseada aquelas informações que a gente coloca aqui dentro do cadastro manual da máquina. As suas características principais, né? Ele vai trazer a foto que representa a imagem do equipamento que você está fazendo o manual, tá? E aqui os dados, então, de utilização do equipamento. Os dados de especificação que eu coloquei, né? Então, ele vem separado por tipos, tá? Então, dimensões principais, outras dimensões, motor e potência instalada, tá? Depois, nós temos os acessórios, que são aquele campo que vem de origem dos principais sistemas e dispositivos e que você pode fazer o ajuste depois. Então, depois vem a parte relacionada à segurança, então, com a simbologia, você vai poder identificar aqui algumas descrições que ele já traz por padrão. Aqui nós temos também a parte voltada, depois dessas especificações, né, de advertência, parte de segurança, nós vamos partir, então, para parte de indicações de segurança. Então, aqui, por padrão, ele já traz uma imagem de não toque com a máquina em movimento, mas na sequência, então, vem aqueles itens que você cria, né, e acrescenta dentro do manual da sua máquina. Aqui nós temos agora a parte relacionada à operação, então aquele elemento que a gente coloca o painel ou outro tipo de processo da máquina que você identificou na foto ali com os itens de elementos de comando. Então, você vai ter essa imagem aqui representada com os elementos na parte inferior. Aqui ele vai trazer a parte da alimentação, né, o diagrama que você informou também. Depois ele vai trazer relacionado à parte de acionamento da máquina, quais são os procedimentos de operação, tudo aquilo que você descreveu dentro do manual da máquina, tá? Então, a mesma coisa para a parte de manutenção. Depois ele vai trazer o diagrama pneumático e o diagrama elétrico. Daí ele finaliza com as disposições finais, que são aqueles itens que você acrescentou no final, lá dentro do cadastro da máquina, do manual, né? Que são as informações adicionais aqui. Então, este é o documento do manual de máquinas, né, que você vai visualizar após inserir todas as informações necessárias, tá? Se precisar editar essas informações, né, mesmo caminho, a gente entra dentro da tela de consulta máquinas, né, a gente faz essa busca, clica no editar aqui do cadastro da máquina, né, pra gente poder entrar nesse processo aqui, e eu vou entrar nas funções. Então, dentro das funções agora, ao invés de aparecer que eu vou adicionar um manual, ele vai apresentar para mim a possibilidade de editar o manual. Então, basta entrar ali, altera os seus dados, né? Ele vai abrir a tela para você com as informações, edita esses dados. Ele vai abrir para você, então, o cadastro do manual, você vai editar os dados que você precisar, salvar e gerar o teu relatório novamente. Gostou do vídeo? Então já se inscreve no nosso canal, já curte o vídeo aqui e comenta pra gente saber se você tá gostando desse conteúdo. Nos siga nas redes sociais e nos acompanhe. Até mais!